De palavra para abençoar sua vida, sua casa, sua família. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Números, capítulo de número 22, e nós vamos estar meditando um pouquinho aqui no verso de número 28 e 29. Então, Números, capítulo 22, os versículos 28 e 29. Eu vou dar um tempinho aí para você encontrar, para que possamos ler a palavra juntos, né? Que isso é muito bom. Enquanto isso eu vou tomando aqui um golinho do meu chocolate. Maravilha. Acredito que já deu tempo de encontrar aí o texto, né? Então vamos lá para a leitura. Versículo de número 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. Depois, algumas pessoas me criticam, né? Por eu gostar de contos de fadas. Gente, se isso daqui não for um conto de fadas, então não sei o que é, não. Porque é muito forte isso daqui. É muito forte. E é por isso que eu fico assim, encantado, né? Apaixonado pela palavra de Deus. Eu não sei se você que está me ouvindo conhece essa história que nós acabamos de ler, de Balaão e a sua jumenta. Balaão, ele foi um grande profeta, homem de Deus, que ouvia a voz de Deus como você está ouvindo a minha aí agora.
E ele foi um homem muito abençoado. Aonde ele passava, aonde ele pisava, a planta dos seus pés, ali Deus estava com esse homem. E o que ele abençoava, de fato era abençoado. E um dos inimigos do povo de Deus, conhecendo a fama do profeta, foi até o profeta para tentar comprar ele. A ideia era essa. A gente compra o profeta e ele profetiza, ele lança uma palavra de derrota para o povo de Deus. Porque o povo de Deus estava crescendo sobremaneira de uma forma tão extraordinária que as outras nações estavam tremendo nas bases. Por causa do crescimento do povo de Deus. Então eles queriam parar esse povo. E aí chega a mensagem para Balaão. Olha, a gente te dá tanto para você liberar uma palavra contrária, uma palavra de maldição para esse povo. Olha para você ver as artimanhas do inimigo. Se tem algo que o inferno é especialista em fazer, é arquitetar, né? Planejar, ter planos para destruir o povo de Deus. E Balaão, ele vai buscar a Deus e Deus, como já sabe de tudo, Deus ele entra ali num diálogo com Balaão e querendo ver qual seria a resposta de Balaão, Deus fala, e aí, Balaão? Um homem, né, mortal, falando com o Criador. Olha aí o conto de fadas. Um homem simples, como eu, como você, né, que comia arroz, feijão, como eu, como você. Falando com o Eterno, falando com o Criador. E aí Deus fala, Balaão, e esses homens aí que vieram conversar com você, como é que é essa história aí? Como se Deus não, como se Deus não soubesse, né? Mas Deus queria ver Balaão desenrolando ali a situação.
E aí Balaão fala, ó Senhor, esses homens, eles vieram me procurar aqui porque eles querem que eu libere uma palavra contrária ao povo. O povo que saiu do Egito. Eles querem que eu amaldiçoe. E aí Deus fala para o profeta que não era para ele ir com aqueles homens e que não tinha como amaldiçoar aquilo que o próprio Deus já tinha abençoado. A princípio, parecia que estava tudo resolvido. Mas a oferta dobrou. Veio uma oferta maior, veio privilégios. Né? E aí, Balaão meio que tremeu nas bases ali. E resumindo a história, Balaão ele acaba indo com aqueles homens. E ele acorda de manhã, bem cedo, ele prepara ali a jumenta, ele pega tudo que ele iria precisar e ele vai ao encontro daqueles homens. Só que no caminho, Deus envia um anjo. E o anjo para na frente da jumenta com a espada desembainhada. Olha para você ver o cuidado de Deus com o seu povo. Era um profeta que estava ali. Era um servo de Deus. Mas a intenção dele não era boa. E Deus já mandou um anjo. E a missão do anjo era o seguinte: se tiver que matar, mata. Mas eu zelo, eu cuido do meu povo. Meu Deus, é forte demais. E aqui eu já quero liberar uma palavra para a sua vida. Esse Deus, Ele tem cuidado de você. Pode se levantar o inimigo que for. Deus tem cuidado de ti. Aquele que te guarda, Ele não dorme. Ele é fiel para cuidar do seu povo, da sua igreja. E nós lemos aqui que Deus abriu os olhos daquele animal, da jumenta. E a jumenta viu o anjo e ela parou. E aí Balaão não estava sabendo que o mundo espiritual estava ali diante dele. Ele começou a espancar a jumenta. Olha o conto de fadas. Deus abriu agora não só a visão, mas a capacidade de fala.
Deus abriu a boca daquela jumenta, daquele animal. E agora ela começa a falar com Balaão. Isso é algo extraordinário. Como? E Balaão, em vez de ficar impactado com aquilo, ele começa a discutir com a jumenta, como se falar com o animal fosse a coisa mais normal do mundo. Sabe por que isso está acontecendo aqui? Porque a visão de Balaão estava fechada. Ele estava cego. Talvez devido ao dinheiro que lhe ofereceram. Porque a palavra de Deus nos ensina que o maior problema, né, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Porque quando a pessoa ela coloca amor naquilo ali, aquilo ali passa a ser um Deus para ela. E Deus não divide a sua glória com ninguém, com nada. É por isso que devemos amar, adorar, glorificar, exaltar, em primeiro lugar, o nosso Deus, Criador do céu e da terra. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aqui, Balaão, ele está completamente cego e ele não percebe que o mundo espiritual está ali diante dele. Ele está falando com um animal, mas ele não percebe que o próprio Deus está abrindo a visão, a fala, a boca daquele animal para falar com ele naquele momento. Que situação triste. A que ponto, né, que um homem que até então era um homem de Deus, que ouvia Deus, que tinha uma vida de oração, mas olha o que a ganância, o dinheiro, o amor ao dinheiro é capaz de fazer. É por isso que devemos fugir de certas coisas. Porque é de nossa responsabilidade matar os desejos da nossa carne. Não é responsabilidade de Deus, não. É de nossa responsabilidade. E ali ele entra numa briga terrível com a própria jumenta dele. Que aonde ele ia, essa jumenta levava ele. E agora ele está espancando. E ele chegou até a falar para a jumenta, se eu tivesse uma espada que eu te matava agora. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Olha o nível que o homem chega por causa do dinheiro.
E aí, Deus resolveu abrir os olhos do profeta, porque ele estava cego, para que ele viesse entender o que estava acontecendo ali. E quando os olhos espirituais se abriram, ele viu na frente da jumenta o anjo do Senhor com a espada desembainhada. E ali ele tremeu nas bases. E ali ele entendeu que ele estava em pecado, que ele estava em erro. Ele reconheceu, quando ele era pequeno, o animal estava tendo experiência com Deus e ele não. E ali o anjo fala para ele: vai até esses homens, e aquilo que o Senhor te mandar falar, isso você deve falar. E aí Balaão entende toda aquela situação. E ele chega diante daqueles homens e ele fala tudo o que tinha que ser feito. E ele sobe lá no alto da montanha. E os homens ali esperando que ele iria mandar uma palavra de maldição contra o povo de Deus. E lá do alto daquela montanha, eu começo a ver Balaão estendendo as mãos em direção ao povo de Deus. E o Espírito do Senhor Deus vem sobre ele e libera a palavra. E ali ele lança uma palavra profética, uma palavra poderosa. E ele fala: contra esse povo não vale maldição, não vale encantamento. Contra esse povo não existe maldição. Esse povo é abençoado. Esse povo tem a bênção do Senhor Deus sobre eles. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aqueles inimigos ficaram furiosos, porque os planos foram frustrados. E aqui eu quero profetizar: todos os planos do inferno contra a sua vida estão sendo frustrados, porque você é uma bênção. Você nasceu para ser abençoado. Receba esta palavra em o nome do Senhor Jesus. Mais uma licencinha aqui, tomar o meu chocolate. Eita glória! Maravilha! Amém, pessoal? Eu disse que eu estava fazendo um desenho. E assim que eu terminasse esse desenho, eu ia mostrar para vocês aqui, que é
o desenho da Milena, né? Lá da Turminha da Mônica. E quando eu estava fazendo a Milena, foi ali no período que eu estava afastado do trabalho, né? Que eu passei aquele vento forte, né? Graças a Deus, mais uma vez, Deus me guardou, Deus me protegeu, Deus me livrou, até mesmo da morte, né? E eu acho assim tremendo o trabalhar de Deus, porque depois que eu retornei, né, ao trabalho, uma pessoa me procurou e essa pessoa eu jamais imaginava, né, que ela iria falar isso para mim. Essa pessoa pegou na minha mão e falou: pastor, olha, eu não sei se alguém tem dúvida disso, mas eu quero declarar aqui que eu tenho certeza, diante de tudo que aconteceu, da forma que ocorreu, não tem como dizer outra coisa. Deus é na sua vida. E aquilo assim me impactou, né? Porque é uma pessoa que eu não esperava ouvir isso. E vem assim como uma vitamina na nossa vida, né? Às vezes a gente não entende o que a gente está passando, o que está acontecendo. Mas através daquilo, Deus está mostrando o quanto Ele é grande na sua vida. E aqui eu quero profetizar, eu estou profetizando. Isso que você está enfrentando, isso que você está passando, Deus está mostrando o quanto Ele é poderoso na sua vida. Amém? E quando eu estava enfrentando essa recuperação, né, que eu fiquei de cama, tudo, e aí eu comecei a fazer a Milena, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu já falei aqui em outro vídeo, tem pessoas que a gente conhece e tem pessoas que o céu nos apresenta. E Deus colocou uma amiga na minha vida, que essa foi o céu que me apresentou. Que o nome dela é Márcia. Márcia, um forte abraço. Que Deus te abençoe poderosamente. Só Ele para te recompensar. E a Márcia foi o anjo aí que Deus enviou para... Porque como eu moro sozinho, né? Deus já recolheu aí todo mundo da minha família, né? Então eu vivo assim, eu e Deus. Então é eu que cuido da casa e trabalho fora. Então, durante esse período aí que eu fiquei de cama, a Márcia veio e me estendeu a mão, né? Ela que foi um instrumento de Deus aqui, né? Desde da faxina, da casa, né? Fazia comida, né? Ela, eu tenho uma história do sabão e
e da beterraba, que na verdade as duas coisas é uma só. Quando eu era criança, a minha mãe fazia a beterraba para mim, que eu não sou muito fã de salada, né? Mas a beterraba eu sou apaixonado. E tinha um sabão que ele tinha assim uma semelhança com a beterraba na cor, tudo. Um sabão de pedra, né? Daqueles que as mulheres antigamente gostavam muito de lavar a roupa com esse sabão. E aí eu não sabia, né, falar beterraba, mas eu sabia falar sabão. E eu falava pra minha mãe, né, mãe, sabão, mãe, sabão. E aí a minha mãe já entendia o que eu tava falando, que eu queria a beterraba. E aí a Márcia, ela sabe dessa minha história, né? E aí várias vezes ela chegou aqui e falou, hoje tem sabão. E foi assim um momento marcante aqui, né? Então ela foi assim um anjo de Deus mesmo. Ela deixou assim a vida dela de lado, né? Para suprir as minhas necessidades aqui. E eu tava fazendo a Milena, né? E ela tava vendo eu desenhar a Milena. E ela gostou, né, da Milena. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui é a Milena, ó. Tá aí. Que bonitinha, né? E a Márcia, ela viu e gostou da Milena, né? Então eu quero deixar registrado nesse vídeo aqui que eu mandei fazer uma cópia, né? Mandei fazer uma cópia aqui desse desenho, que é esse aqui, ó. Uma cópia. E esse aqui eu tô enviando para Márcia, né? Não sei se vai dar para ver aí. Coloquei aqui uma dedicatória aí para minha amiga Márcia. Não sei se deu para ver aí, mas esse aqui eu vou dar de presente para você, Márcia. Ela nem sabe ainda, né? Ela vai ficar sabendo aqui pelo vídeo. Mas eu tô te dando esse presente aqui que é simples, né? Mas é de coração, né? Desse seu amigo aqui. E é uma forma de agradecer por tudo que você fez, né? E eu não tenho como recompensar, isso aí tá muito longe de mim. Mas o Deus que tá na minha vida. O Deus que eu sirvo. Ele vai te recompensar com toda sorte de bênção. Nós lemos aqui na palavra o cuidado de Deus com seu povo. Se ele tivesse que matar o profeta, ele matava por causa do povo.
E eu sou uma pessoa que eu faço parte do povo de Deus. E quem me abençoar certamente vai ser abençoado. E você me abençoou de uma forma que eu não tenho como pagar. Mas quando eu comecei a dar os primeiros passos, ela saía na rua para andar comigo, fazia fisioterapia, né? Deus vai te recompensar. Eu vejo se cumprir a Bíblia na minha vida, que diz que há amigos mais chegados que irmãos. Deus é fiel. Eu fiz questão de deixar registrado aqui, porque vai ficar aí nas plataformas. Eu sei que um dia eu vou partir. Um dia eu vou. Um dia eu não vou mais estar aqui, mas a minha voz vai estar aí. Enquanto existir a plataforma, a minha voz e o meu muito obrigado vai estar aqui, registrado, gravado. Obrigado. Que você possa receber esse humilde presente aqui, que eu sei que você gostou, né, do desenho. Que Deus te abençoe grandemente. E eu quero falar aqui que o próximo desenho, né, que eu tô aqui fazendo é o desenho da Cinderela. Mas não é a Cinderela lá do sapatinho de cristal, não. Eu tô fazendo a Cinderela mesmo da fábrica de chocolate. Mas esse desenho aí eu não vou poder mostrar aqui. A Cinderela não, né? Apesar que não é a minha área, né? Eu trabalho com desenho mais infantil, né? Se desenhar o rosto de uma pessoa, aí requer mais técnica e tal, mas eu tô encarando aí. Eu vou mandar colocar num quadro, né? Mas esse eu não vou poder mostrar aqui não. Mas os demais eu vou mostrando para vocês aqui. Amém, pessoal? Nosso tempo aqui já foi. Um forte abraço. Deus abençoe poderosamente. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. Profetizando vida. Profetizando vitória. Deus abençoe. Poder